Mês passado eu fiz um vídeo contando a história do desenvolvimento de Digimon Adventure Zero Two, com todo o material oficial que eu consegui encontrar. Para minha surpresa, o Force Soul, um fã muito conhecido da comunidade chinesa por comprar materiais raros de Digimon, compartilhou fotos das notas de desenvolvimento de Digimon Adventure Zero Two. Nessas fotos temos dois documentos. O primeiro é o de composição da série, do episódio 34 para frente. Esse documento é um resumo dos elementos decididos para acontecer até o final da série. Temos aqui episódios 34 e 38 com os pontos-chave de cada um, também com nomes diferentes do que eles acabaram tendo. Mas os eventos do episódio 39 até o fim foram agrupados em apenas uma lista de acontecimentos futuros, nada específico. O segundo documento é uma lista de elementos. Aqui está descrito o estado do mundo, personagens e palavras-chave que foram utilizadas. Esse documento está dividido em dois grupos. O primeiro é de elementos já decididos quase que por completo. E como é claro pelo nome, representa aqueles que já foram discutidos e estão praticamente finalizados para serem usados. A segunda lista é de elementos a serem discutidos, e são mais questionamentos para fazerem de como abordar certas ideias no anime. Algumas foram mantidas quase que igual, enquanto outras foram completamente descartadas. Então, para esse vídeo, vou apresentar quais são os segredos desses documentos. Começando com a composição da série, os episódios descritos com detalhes são os referentes às Pedras Sagradas. O episódio 34 aqui é chamado de As Quatro Bestas Sagradas e Black War Greymon. Esse episódio deveria descrever que havia mais de uma pedra sagrada. Ao todo, haviam 7. E elas protegem a área de Shinramon. Enquanto Black War Greymon caminhava para destruir a terceira e a quarta pedra sagrada, Daisuke e os outros tentavam enfrentar ele, mas eram derrotados e ficavam se perguntando o que deveriam fazer. Talvez consultar Taichi e os outros. As mudanças de fase no mundo digital acabaram ficando mais severas. Naturalmente, as quatro feras protegem o mundo digital, mas as Torres Negras foram criadas para selar Shinramon e os outros. E como Black War Greymon nasceu das Torres Negras, ele é na realidade o próprio selo de Shinramon. Black War Greymon então começou a desenvolver um ódio pelos objetos sagrados e procura por uma razão de viver no meio desse ódio. E ele passa a procurar mais pedras sagradas para destruir. O episódio 35 é chamado de O Deus da Destruição, Black War Greymon. Nesse episódio, o ódio de Black War Greymon pelos objetos sagrados aumentou, fazendo ele sair de controle. Ele se tornou em um Deus da Destruição que busca destruir tudo, não só as pedras sagradas, mas também as Torres Negras. Fora de controle, Black War Greymon ataca Mumimon e Arukenimon, fazendo eles se envolverem nessa crise. A quinta e sexta pedras sagradas foram destruídas, e agora existe apenas um único ponto sagrado restante. Por causa de um único Digimon, a área de Shinramon foi trazida a um estado de quase colapso. Episódio 36 é Shakomon aparece. Resta apenas uma única pedra sagrada, que eles têm que proteger. Mas os Digimons de Takeru e Iori ainda não conseguem fazer a Jogress. Sem ter um plano, Daisuke e os outros lutam ao lado de Pyodramon e Sylphimon, enquanto o resto do episódio foca em Takeru e Iori, até que eles finalmente conseguem fazer Angemon e Ankylomon evoluírem pela Jogress, fazendo Shakomon aparecer. Episódio 37 é o desaparecimento de Black War Greymon. Ele começa com a luta dos 3 Digimons de Jogress contra Black War Greymon. Agora que eles estão juntos, os seus ataques combinados finalmente conseguem afetar Black War Greymon. Ele então aprende que a sua razão de viver era apenas restringir o poder das 4 bestas sagradas. Não aceitando isso, ele deixa a luta contra Daisuke
Daisuke e os outros sem resolver e saem em direção a algum lugar que não seja o mundo digital. Isso faz com que o selo de Shinronmon se quebre e então Takeru e Hikari revivem o Digimon enfraquecido com a luz e esperança. Eles então escutam o que Shinronmon tem a explicar sobre a situação e o que são o D3 e os Digimentals. Depois de voltar ao mundo real, apesar de pensarem que a crise no mundo digital tinha acabado, eles descobrem que uma torre negra foi construída em Odaiba. O episódio 38 é a Torre Negra de Odaiba. Pessoas no mundo real são incapazes de enxergar as torres negras, e as crianças ficam preocupadas com essa situação. O episódio então explica o que aconteceu nos últimos 3 anos, tanto para as pessoas de Odaiba quanto o resto do mundo. Enquanto isso, Mumimon aparece no mundo real e começa a seduzir as crianças. Ele segue o plano de seu mestre para aumentar o número de crianças que são parecidas com o Ken. No episódio 39 em diante, temos apenas vários pontos agrupados, sem especificar qual seria a divisão dos episódios. Mas começando, as memórias das sementes das trevas eram despertadas em Ken. A irmã mais velha de Daisuke, Jun, estava entre as crianças controladas pelo Mumimon, e Daisuke estava desesperadamente tentando salvar ela. Apesar que eles costumam brigar, ele na verdade se preocupa muito com ela. É tentando resgatar Jun que Pai Dramon se torna Imperial Dramon. Mumimon está procurando pelas sementes das trevas. O plano de seu mestre é plantar as sementes das trevas em um grande número de crianças, para aumentar o número de crianças das trevas e com isso unificar os mundos real e digital em um único mundo de trevas. Como Ken é o alvo deles, ele se oferece em troca da liberdade da Jun. Agora, sob o controle do inimigo, as sementes das trevas de Ken são copiadas e então plantadas nas crianças. Daisuke e os outros correm para resgatar Ken. E finalmente, o ressentimento que Iori e Takeru tinham contra ele acabou. Finalmente, a identidade de quem estava manipulando Mumimon é revelada. Um programador de computadores chamado Yukio Oikawa. Mas na verdade era a vontade de Vandemon que estava parasitando o seu corpo. 3 anos atrás, durante a invasão de Vandemon, Oikawa havia sido infectado pelas partículas de Vandemon que estava morrendo. Vandemon então tomou o controle do corpo de Oikawa, enviou e-mails para o Ken, criou Arukenimon e Mumimon e enviou a Geada das Trevas para selar Shinronmon. Eventualmente, Black Vandemon nasceu do corpo de Oikawa. Ele queria mais uma vez unificar os dois mundos em um mundo de trevas. E para a grande batalha, todos estavam em Hikarigaoka. Para ajudar, apareceu Taichi e as crianças escolhidas anteriores, junto de Michael das Américas, Wallace e Ryo. Quando Imperial Dramon se sente derrotado, Omegamon vai aparecer e ajudá-lo a enfrentar Black Vandemon, até que finalmente eles conseguem derrotá-lo e salvar Oikawa. Dos episódios de Black War Greymon, muito do que acontece nos episódios finalizados já estava aqui, mas conforme nos afastamos desses episódios, temos ainda mais diferenças. O que é esperado, já que os episódios mais distantes são mais conceituais, sem ainda ter que se preocupar se vai ser uma ideia viável ou não. Apesar de que muitos elementos dali eu gostei, como a Jun se tornar uma parte mais importante da história. Mas se afastando um pouco da história em si, vamos para os elementos chaves. Primeiro, os elementos decididos. Temos algumas páginas de desenvolvimento descrevendo a situação do mundo em relação ao entendimento das pessoas dos Digimons e o mundo digital. É dividido entre as pessoas gerais de Odaiba, o resto dos habitantes do Japão e do mundo e, por fim, as famílias das crianças escolhidas. O material aqui é basicamente o que foi apresentado nos episódios, então não tenho muito o que comentar. Mas se você gostaria de ler esse texto todo traduzido, o material em inglês está disponibilizado no meu blog.
Sobre outros elementos, temos o número de crianças escolhidas ao redor do mundo. Como eu já fiz um vídeo só sobre isso, recomendo ver ele. Das várias versões apresentadas desse conceito, a usada nesse documento é do número de crianças, sendo 2 em 1995 e dobrando a cada ano. Eles especificam que os escolhidos em 2000 compartilham o mesmo ano que Ryo e Ken, enquanto os escolhidos de 2001 foram ao mundo digital ao lado de Michael. Sobre os D3, é mencionado que a existência responsável por preparar eles para combater o Imperador Digimon foi a vontade da harmonia do mundo digital, uma existência que está acima até mesmo das 4 bestas sagradas. Apesar que é deixado como questionável se é ou não a mesma entidade que tomou o corpo de Hikari na primeira série. A vontade da harmonia ativou um Digital Gate conectando os dois mundos e trouxe Taichi para encontrar o Digimental no primeiro episódio. Como Taichi estava esperando que Koshiro, Takeru e Hikari fossem ajudar ele, ele ficou com o número 3 na sua mente. Esse pensamento foi lido e 3 Digivices foram enviados pelo Digimental. Mas como os 3 que estavam lá já tinham Digivices, os D3 foram procurar pessoas disponíveis na região que se encaixavam com as qualificações de crianças escolhidas, e foi por isso que Daisuke, Miyako e Iori foram escolhidos. Eles simplesmente eram os mais próximos daquele lugar naquele momento. Futuramente, Takeru e Hikari foram permitidos a terem seus Digivices mudados para um D3, por causa de seus brasões especiais e o fato de seus Digimons serem compatíveis para evolução por armadura. Sobre os Digimentals, eles originaram na antiguidade do mundo digital e eram usados para aumentar o poder dos Digimons, mas com o passar do tempo, esse poder acabou sendo reduzido e o número de Digimons que podiam evoluir com as armaduras também diminuiu. Quando o Digimon Kaiser surgiu, os Digimons eram incapazes de evoluir normalmente, e então a vontade da harmonia removeu o selo dos Digimentals. Ela então tinha que achar parceiros compatíveis. Como os Digimentals tinham perdido seus poderes, a vontade da harmonia ficou chamando escolhidos com os brasões para eles poderem dar os seus poderes para energizar os Digimentals. Primeiro foi o Taichi, e então a vontade da harmonia manifestou o Digimental da coragem e o Vimon que foi selado com ele. E então outros Digimentals foram enviados quando Koshiro, Sora, Hikari e Takeru apareceram. No passado, o Digimental precisava ser mantido como um todo para a evolução ser possível, mas devido ao D-Terminal poder armazenar os Digimentals na forma de dados, a vontade da harmonia determinou que eles poderiam usar os dados de até 2 atributos diferentes ao mesmo tempo, e por isso mais Digimentals foram enviados. Sobre o Anel Sagrado, o documento diz o que foi explicado pelo Genai no final. O Kaiser pegou o anel e usou para controlar o poder das trevas de sua base móvel. Mas o documento especifica que durante os episódios 26 e 27, quando Daisuke e Ken fizeram a primeira Jogras, o Anel Sagrado se tornou o Anel de Escaneamento, o que permitiu fazer a Jogras. Esse detalhe, surpreendentemente, não veio do nada. Se alguém fosse atento para traduzir as letras Digimon que aparecem durante a cena de evolução das Jogras, vai descobrir que está escrito repetidamente a palavra Scanring. O texto também explica que a vontade da harmonia foi a responsável por essa transformação, e talvez ela esteve guiando todos eles naquele momento para chegarem na base para que isso pudesse acontecer. Esse é o fim dos elementos decididos. A partir daqui, temos os elementos a serem discutidos, ou seja, aqueles que ainda seriam discutidos para então serem usados. Primeiro tem a decisão do que Taichi, Agumon e os outros escolhidos anteriores estavam fazendo depois da derrota do Digimon Kaiser. A ideia era que primariamente eles estavam fazendo o mesmo que o time do Daisuke e se espalharam pelo mundo digital para destruir torres negras e reerguer cidades. Mas quando o Black War Greymon surgiu, eles tiveram que se dividir para poder combater ele de maneira eficaz.
Uma parte deles iria ficar responsável por destruir as Torres Negras. Eles não podiam deixar Arukenimon reunir o suficiente para criar outros Black War Greymons. Tentomon, em específico, ficou responsável pelo suporte logístico e iria informar o grupo de Daisuke o que estava acontecendo, como os detalhes da distorção de fase causada por Black War Greymon. Como Agumon e Gabumon tinham um potencial da Warp Evolução, eles saíram para um treinamento secreto para conseguirem novamente evoluírem para o War Greymon e Metal Garurumon. Para o último quarto de episódios do anime, eles poderiam mostrar que o treinamento foi mais que um sucesso, permitindo que Omegamon também aparecesse. Concluindo, Goushiro e Tentomon ficariam responsáveis por missões de reconhecimento e reunir informações. Joe e Gomamon, Sora e Biyomon, e Mimi e Palmon ficaram responsáveis pela destruição das Torres Negras. E por fim, Taichi, junto de Agumon e Yamato com Gabumon, estariam treinando para restaurar as formas supremas. Sobre o Black War Greymon, o documento indica que ele ficaria vagando pelo mundo digital em busca de caras fortes, mas na verdade ele estava sendo atraído para locais específicos, os 5 templos sagrados que protegem a área de Shinramon. Cada uma das bestas sagradas é apoiada por 5 templos que formam uma estrela de 5 pontas em suas localizações. Conforme Black War Greymon destruía os templos, o poder de Shinramon cai e a distorção de fase fica mais severa. Por mais que Mumimon e Arukenimon quisessem isso, eles temiam que uma hora Black War Greymon iria acabar escapando para uma outra camada. Isso iria fazer com que o efeito da geada das trevas que selava Shinramon fosse quebrado. Um elemento que com certeza foi apenas ignorado foi a do tempo limite do Ken. De acordo com o texto, depois que o Ken voltou ao mundo real, ele frequentemente viajava para o mundo digital para pagar por seus pecados como Kaiser. No entanto, essas viagens constantes entre os mundos estavam afetando negativamente o corpo dele, devido ao seu longo tempo no mundo digital. Nesse caso, existe um limite de quantas vezes alguém poderia viajar entre os mundos. E o que aconteceria se alguém passasse desse limite? Ficaria preso em algum dos mundos? O digital? O real? Ou mesmo poderia morrer? Essa ideia já era bem absurda. E mesmo nesse documento, a noção que o Ken poderia morrer já estava arriscada. Por fim, a última coisa que apareceu foi uma discussão sobre o Genai. Eles falavam sobre usar o Genai para ter as longas cenas de explicar os elementos do mundo, mas pensavam que ele não deveria aparecer diretamente. Ao invés disso, o Genai deveria enviar cartas ou hologramas para Daisuke e os outros encontrarem. No futuro, eles iriam discutir sobre a verdadeira identidade do Genai e o que estava acontecendo com ele. Isso acabou não acontecendo. No entanto, as discussões desse tema devem ter dado a origem à ideia de usarem cópias do Genai durante o arco de viagem ao redor do mundo. E com isso, a informação dos documentos acaba. Não sabemos se existem mais páginas depois das que nós temos acesso, mas o que já vimos até agora, para mim, foi bem interessante. Muitas coisas que ficaram em aberto meio que são respondidas aqui, e ao mesmo tempo, muitas ideias que nunca chegaram a ser aplicadas na série ainda parecem ser interessantes. Claro, se tudo isso for verdade, não é a primeira vez que um material de roteiro preliminar apareceu nas mãos de algum fã. O próprio U-Force Soul uma vez comprou um roteiro preliminar de Vingança de Diablomon, que claro, teve diferenças com a versão final. Mas como esses materiais praticamente nunca são comentados pelos criadores, sempre fica meio incerto a veracidade deles. Então tudo que resta é pegar essas informações e discutirmos se elas fazem sentido ou não. Sendo assim, considerem tudo o que vocês viram nesse vídeo com uma pitada de ceticismo. Afinal, pode ser que amanhã apareça algum membro da produção e ele falar que nunca viu algo desse tipo. E ainda assim, poderia aparecer outra pessoa que trabalhou na série e falar que é verdade. Eu já vi discussões desse tipo rolando em outras franquias. De todo modo, gostaria de relembrar que o texto completo está disponível nas pontes da descrição, incluindo o post original do Force Soul. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima!